28 de abril de 2016. Corinthians volta do Uruguai depois de empatar em 0-0 com o Nacional e aposta na classificação jogando em Itaquera. Galo também fica no 0-0 com Racing. Grêmio é derrotado pelo Rosário Central em Porto Alegre e fica em situação complicada. Ontem já teve São Paulo e Toluca aqui no Morumbi. Hoje é pra valer e os dois times têm sérios desfalques. Com titulares focados na decisão do estadual, time misto do Santos enfrenta hoje seu xará do Amapá pela Copa do Brasil. Palmeiras recebe o primeiro reforço neste período antes do Campeonato Brasileiro. Fabrício já treina com os companheiros. E ainda, Santa Cruz sai na frente do Campinense na decisão da Copa do Nordeste. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que empatou com o Nacional do Uruguai em 0-0 e vai precisar de uma vitória no jogo da volta para avançar às quartas de final da Libertadores. 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro empate classifica a equipe de Montevidéu. O repórter Fernando Gavini esteve no aeroporto de Cumbica acompanhando o desembarque do timão. Vamos ver. O Corinthians desembarcou na manhã desta quinta-feira vindo do Uruguai e trouxe na bagagem um empate de 0-0 contra o Nacional no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na partida disputada em Montevidéu, o timão optou pela segurança. Se não criou tantas chances de gol, também pouco sofreu com os ataques do adversário. Libertadores, acho que é isso, cara. Acho que é jogar fora de casa, você tem que se adaptar ao estilo de jogo deles. A gente se adaptou a isso. Não foi um jogo de muito toque de bola, foi um jogo mais de briga, de competir, e a gente teve que fazer isso. Então acho que Libertadores você tem que se adaptar a cada jogo, né? Nós temos que jogar sabendo do regulamento, né? Não adianta a gente se expor e tomar um gol de contra-ataque, que foi o que a equipe deles buscou, né, no jogo. A gente sabia que é uma equipe que joga bastante no contra-ataque, mesmo jogando dentro de casa. Procura bola longa, procurando um ataque que é um ataque rápido, então a gente tinha que tomar esse cuidado, né? Então a gente tem que saber jogar com o regulamento também. Foi um jogo difícil, um jogo truncado, onde estava ventando muito, dificultou bastante, principalmente no segundo tempo pra gente. Então acho que o empate lá não foi um mau resultado. O primeiro resultado importante seria a vitória, o segundo seria o empate com gols e o terceiro seria o empate que traria a decisão aqui pra dentro, né? Eu acho que não é de todo ruim, a equipe lutou bastante para a gente poder trazer a decisão aqui para dentro, a gente sabe que a gente é muito forte, então a gente tem que comemorar sim, porque temos a vantagem de jogar em casa e conhecimento do nosso campo, e a gente vai fazer de tudo para sair classificado. A quinta-feira será de folga para todo o elenco, que volta a trabalhar na sexta-feira. O jogo de volta contra o Nacional está marcado para a próxima quarta-feira na Arena Corinthians. E decidir em casa é o grande trunfo da equipe. Nos 3 jogos disputados em Itaquera na Libertadores, foram 3 vitórias, com 9 gols marcados e nenhum sofrido. A gente vai descansar, comemorar esse resultado difícil. A partir de sexta-feira, hoje é a nossa folga, sexta-feira a gente começa a trabalhar e ver o que a gente vai fazer para fazer um grande jogo e vencer. O Nacional é uma equipe que briga muito, é uma equipe que compete, que não deixa a equipe adversária jogar, né? Então a gente sabe que aqui vai ser mais ou menos da mesma forma, né? Então aqui a gente tem que conseguir ser um pouco mais agressivo com a bola no pé, né? Para que a gente consiga criar uns sustos e consequentemente fazer gol. A gente sabe que jogar na nossa casa é muito bom. Nós temos números muito importantes de vitórias, acho que é a nossa casa onde a gente joga com a força da nossa torcida, então é um fator muito importante para a gente que nós vamos ter a oportunidade de decidir em casa. Isso é muito bom, esperamos que o torcedor compareça, nos ajude como sempre faz, que faz bastante diferença, e a gente tem certeza que se a gente fizer um grande jogo nós vamos conseguir a classificação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O resultado não foi ruim, mas também não foi bom. Por isso, empatar em 1-1 com o Nacional no jogo da volta está fora. 2-2, aí você vai me perguntar, é provável? É, claro que é. O Nacional perdeu um gol, o Lopes perdeu um gol na cara do Cássio, incrível, talvez foi a única boa chance no jogo inteiro.
Deu para ver que ele tirou do Cássio, mas a bola saiu. O Cássio ficou olhando desesperadamente, quase que soprando a bola para ela sair. O Corinthians não criou nada, absolutamente nada. Na verdade, foi um jogo muito chato de se ver. Fico muito à vontade, que o Corinthians eu tenho elogiado aqui, mas ontem ficou devendo, não jogou bem mesmo. Jogadores que costumam atuar bem não estiveram bem. Luca não foi bem, o Felipe não atuou, não estava bem, o próprio Bruno Henrique. Mas, sabe, poderia ser pior. Pelo menos não perdeu, o jogo. né, Não perdeu, Celso? exatamente. Itaquera, o Corinthians tem uma força muito grande. Na Libertadores, por exemplo, perdeu um jogo só, quer dizer, tomou um gol só em jogos da Libertadores. Ganhou 4 partidas, empatou outra, perdeu um jogo. Então é um Corinthians muito forte, dá para vencer o Nacional até com certa tranquilidade. É que tem aquela pressão de ter que vencer, jogo decisivo, blá blá blá, isso pode afetar um pouquinho. Mas futebol para vencer o Corinthians tem. Tá me olhando tanto? Daqui a pouquinho eu passo a bola para você, vai. Fica à vontade aí, porque eu tô delirando aqui. Mas enfim, delirando. Foi um jogo muito, muito chato e o Corinthians vai ter que jogar um pouco melhor, realmente, para avançar. Mas repito, acho que não vai ser tão difícil assim. É? Quantas vezes o Corinthians foi eliminado dentro de Itaquera? Como é que você me fala que tem a força de Itaquera, do Arena Itaquera? Onde foi o jogo contra o Audax? Onde foi o jogo contra o Palmeiras? Aonde? Adonde? Como a gente fala lá em Monte Alto. Adonde foi o jogo? Itaquera? Adonde? Quantas derrotas o Corinthians teve em Itaquera? Não interessa quantas derrotas teve. Quando foi para ganhar e mudar de fase, o que aconteceu? Perdeu, cara. Perdeu. Treme Itaquera. Já tá tremendo. Já tremeu ontem. De frio. Nossa, mas tava frio. Vou falar agora pra você, tava frio. Por que você tá tão preocupado com a temperatura em Presidente Prudente? Então, 8 graus em Presidente Prudente. Imagina que eu vou falar uma coisa pra você. Tem gente que já tá espirrando dentro do forninho. Cara, e eles não falam mais a temperatura de Rio Preto. Eu vou protestar aqui, ó. Como é que não fala a temperatura de Rio Preto? Ih, Mariana Armentano. Ele já fez a reclamação com ela. Já falei pra ela aqui. Falei, Mariana, eu quero saber de São José do Rio Preto. Eu vou pra Rio Preto, eu quero saber de São José do Rio Preto. Tá bom. Mas tava um gelo desgramado lá, né, em Montevidéu. Gelo que os caras estavam tremendo, medo de perder, porque já tinha perdido pro Audax, agora não podia perder de novo, medo de sofrer gol, e o medo inibiu a vontade de vencer. Eu vou falar com você, o Nacional não perde fora de casa, até agora na Libertadores não perdeu, não vai perder aqui, o Corinthians tinha que ter empatado lá com gols, vai dançar aqui, porque agora o Corinthians só passa ganhando. Só ganhando. De como? No jogo. Aí vem o drama, o trauma de Audax. Nos pênaltis, aí vem o drama, o trauma do Palmeiras. Eu acho que já era. Será? Nossa, já era. Hoje o Godoy tá dramático, né? Zíper. Nossa. Já foi pro saco. Zíper. Imagina se tivesse perdido por 2-0, então. Que é isso? Um time, Nacional ganhou chute no gol. Um chute no gol. Não interessa o Nacional, eu não sou uruguaio. O que me interessa é que eu sou brasileiro. E o Corinthians era o Brasil ontem. Você tava indo bem até agora. Bem assim, né? Apesar de discordar, mas você tinha um raciocínio lógico. Era ou não era? O Corinthians era o Brasil ontem. Era a seleção brasileira em campo. Era o Brasil. Mas com aquele uniforme de presidiário lá também, vou te contar, aquele uniforme de presidiário, eu me lembrou muito aí a Operação Lava Jato. Nós vamos mudar de assunto, vai. Vamos para um jogo que foi mais interessante de ver, mas não deu muito certo, né? Quem se complicou na Libertadores foi o Grêmio, que perdeu do Rosário Central por 1-0 em Porto Alegre e vai precisar vencer o jogo da volta se quiser continuar na competição. Veja o gol da equipe argentina.
Na arena do Grêmio, Salazar chutou para frente, a defesa gremista se atrapalhou toda e Marco Ruben fez o gol da vitória do Rosário Central, 1-0. Com o tropeço em Porto Alegre, o tricolor gaúcho vai à Argentina na semana que vem, precisando de pelo menos 2 gols para vencer o Rosário Central e avançar às quartas de final. Uma vitória do Grêmio por 1-0 leva a decisão para os pênaltis. Mesmo com o resultado negativo, ela não acabou ainda. A gente acredita porque a gente já fez jogos melhores de hoje. O motivo da gente ter saído derrotado em campo hoje passou muito pela postura do nosso adversário, que fez um jogo de excelência, nos marcou muito, teve uma pressão muito alta dentro do nosso campo de defesa, e a gente não permitindo que a gente entrasse na nossa característica, que era de toque de bola e aproximação, e quando retomava a bola dentro do nosso campo, aí jogava. Mas mesmo assim, o gol do nosso adversário não saiu numa circunstância como essa, saiu num deslize nosso. Eu estou curioso. Na verdade, a gente está aqui de parceiro, de comentário, mas estou com vontade de entrevistá-lo. Se o senhor disse, apesar de já considerar, faz sentido. De frente com o Celso Cardoso. Exatamente, de frente com o Cardoso aqui. Bom, mas então, legal. não, deixa só. Tem um jogador que chama Lo Celso, né? Vamos lá. Mas no jornal fica legal. Fica legal. Você fica de frente com quem? Então, Não vem com essa conversa aí, não. Aqui eu fico do jeito que eu quero. Mas vamos lá. Tira o sapato, então. Se considerando que o Godoy tem muita lógica disso. Quando ele já foi eliminado em Itaquera pelo Santos, Copa do Brasil, pelo Guarani do Paraguai na Libertadores passado, pelo Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista passado e pelo Audax esse ano. Tudo bem. Mas se empatando 0-0, o senhor considera o Corinthians com... É que você faz com o zíper? O que dizer, então, do Grêmio que perdeu em Porto Alegre para o Rosário Central? Olha para a Leite da Verdade, meu amor, e responde. Já era. Tá tudo... É Parrídia? Depende do lugar. Parrídia. Uma parídia. Uma parilhada. Uma que parilhada. É isso, pelo amor de Deus, me traduz. Churrasco. Ah, tá. O Grêmio é churrasco. Parrilha. Bom, eles saíram muito abatidos. Eu não aguentei ver o jogo do Corinthians, que estava muito chato. Eu fiquei vendo do Grêmio. O Marcelo Groi parecia que estava chorando até no time dos caras é bom. O time é bom e marvado. Bom e marvado. Por que marvado? Marvado meteu o couro nos gaúchos na arena do Olímpico. Juliano também saiu arrasado. Eles estavam muito abatidos. Eu acho que eles também já sabem que já foi. Emocionalmente, até o Roger, tá certo que é frio, mas eles estão acostumados com frio, né? Até o Roger tava ganhar em Rosário agora. Convenhamos, é difícil, né? Muito difícil. Apesar que não foi lá que o Palmeiras deu um sufoco, jogou bem pra caramba, e se não fosse a imbecilidade de alguns jogadores, o Palmeiras teria ganho lá. Então o Grêmio ainda tem chance. Mas eu vou falar agora pra você, agora muito difícil, com a vantagem, jogo eliminatório, é muito difícil. É difícil ou já passou? Então tá. Que pena, eu tava torcendo só no espeto. Eita, nós, é o churrasco. No outro confronto entre brasileiros e argentinos, o Atlético Mineiro empatou com o Racing 0-0 no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, e vai decidir o futuro na competição na próxima quarta-feira na Arena Independência. O técnico Diego Aguirre falou da apresentação da equipe. Siempre cuando jugás fuera de casa visitante no perder ya es bueno. Y después el trámite del partido creo que fue bastante parejo. Racing tuvo su momento, nosotros también, y me parece que capaz que fue justo, y entonces nos tenemos que ir contentos por eso, pero sabiendo que también es un resultado muy peligroso porque no pudimos marcar goles y tenemos que ganar la semana que viene cuando juguemos en Belo Horizonte. Também estou curioso. 0-0 com o Racing lá na Argentina. Então, aí, essa rodada de ontem você veio para mostrar por que o Dunga insiste tanto com aqueles pés de rato lá do exterior, né? Nós não conseguimos fazer um gol, cara. Não conseguimos fazer uma rodada um gol na segunda divisão do futebol sul-americano.
Por que segunda divisão? Pô, porque os jogadores que estão aqui são o joio, porque o trigo já foi para a Europa. Os melhorzinhos, os menos ruins, que não servem para a Europa, vão para o México. Só fica aqui mequetrefe, só joelho de porco. Pô, mas acho que tem Lucas Prato, tem Robinho. Então, tem... O Lucas Prato não joga na seleção dele, o Robinho não joga na seleção dele, vai queimar. É tudo refugo, tudo bagulho. Então, por isso que o Dunga insiste tanto com aqueles pés de rato lá do exterior, que cara. Também porque, não estão resolvendo. Nós não conseguimos fazer um gol, cara. Três jogos, 270 minutos, não conseguimos fazer o William que tá jogando bem, o William. Quem? O William tá jogando bem na seleção, mas vê esse assunto para outro dia. Vamos lá. O William, do Chelsea. O William tá bem. Então, mas os nossos lá realmente são melhores do que os daqui. Por isso que tem que convocar realmente aqueles lá. Mas, ó, um vexame, 3 jogos, nenhum gol, um perdendo em casa, 2 fora. O Atlético também está na mesma situação. E quero ver o que você vai falar do São Paulo. 0-0. Hoje eu estou na condição de entrevistador aqui. 0-0. E eu não erro meus palpites, né? O Dilamar... Tô errando, sim. O Dilamar tá magoado, sentido, mas eu falei, vai dar Rosário, e deu. Eu já vou meter uma barraquinha lá na Praça da Sé e vou começar a ler a linha da mão. Cara, eu vou lá. Quero saber. A tua eu já sei o futuro. Ai, não. Já sei o futuro. Ai, meu Deus do céu. Quem não vai gostar é o Renatão. Ai, o Renatão não vai gostar, mas o teu futuro eu já sei. Tá aqui. Gente, o fato é, hoje tem mais Libertadores. Em nome de Jesus, será que vai ser bom esse jogo? Vamos à nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Qual será o resultado da partida entre São Paulo e Toluca? Vitória do São Paulo? Empate? Ou vitória do Toluca? Acesse o site e vote. Eu dou o resultado no final do programa de hoje, antes do Jornal da Gazeta. E aí? Engraçado, porque o São Paulo não inspira muita confiança, não, mas eu tô confiante, acho que dá São Paulo. Putz. Ó, o São Paulo tá desfalcado, né? Sim. Calheri, João Schmidt, o Carlinhos. Kardec. Não tem. Kardec talvez jogue. Jogue. Ele tá com virose. Virose é aquilo que quando o médico não sabe o que você tem, fala que você tem virose. Acerta. Porque alguma coisa você tem. Alguma coisa. Né? Eu tenho um amigo do Dalton lá em Turiúba que teve virose, vírus de bruços. Não desvirou mais, o colega do Marinho lá. Teve vírus de bruços, virose e vírus de bruços. Ó, o meu voto e o voto dos marceneiros do Tiãozinho lá de Monte Alto é São Paulo, porque o Toluca também está desfalcado e vai dar São Paulo. Ai, meu Deus. Bom, eu já tô devendo um almoço pro Montanha. Eu apostei 2-1 São Paulo. E aí, Celso? Vai dar São Paulo. Coisa apertada, 1-0, 2-1, coisa assim. Mas pra quem? Pra quem? Eu já falei isso. O senhor anda muito preocupado e não presta atenção no que é dito. Porque às vezes você esqueceu o que você falou. Porque ontem não pode esquecer o que você falou. Não, claro pode esquecer. Você fica do lado do Chico Lang aqui, o Chico Lang te contamina. Ele te desestabiliza, o Chico Lang. O Chico Lang te desestabiliza. Entendi. O Chico, vou falar pro você, o Chico tá danado, danado. A Fátima já tá com ele, porra aqui, ó. Eita, bateu o seu peru. Porra aqui. Ele tá desestabilizando você. Tá, e aí? Você falou São Paulo. Falei. Então, São Paulo. Tá, todo mundo tá unânime. São Paulo, meu. Tá, então vamos pra Paulo! São Paulo! Então vamos pra lá, o nosso contato agora é com o repórter. Nós vamos enfiar o chapéu na cabeça dos mexicanos que vai ir até o pescoço. Olha que declaração importante. Não, para tudo. Nós vamos enfiar o chapéu. Sim, porque o São Paulo é Brasil hoje à noite. Meu Deus. Vamos falar com o Adriano Dolfi? O Adriano Dolfi, boa noite. Como é que tá o Morumbi nesse momento? Expectativa, pré-jogo, São Paulo e Toluca, 9h45. Boa noite, meu filho. Me traga boas notícias, Adriano Dolfi. Boa noite a você, Anitta, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui em frente ao Cícero Pompeu de Toledo, local da partida entre São Paulo e Toluca. Movimentação dos torcedores já começa a ficar mais intensa, torcedores chegando para aquele tradicional churrasquinho, a cerveja antes da partida e bem agasalhados. Isso porque a temperatura nesse momento é de 14 graus. Quem vier ao Morumbi, portanto, traga o seu agasalho. Expectativa de um bom público, já que contra o River Plate, 51.342 presentes vieram ao estádio. A expectativa é de 55 mil. Portanto,
recorde de público neste ano no futebol brasileiro. O Alexandre Silvestre, na tarde de ontem, acompanhou a movimentação dos jogadores do São Paulo e também do Toluca no duelo de times desfalcados dessa Copa Libertadores. Vamos acompanhar o VT. Só o tempo esteve fechado. Treinamentos abertos para a imprensa. Ontem já teve São Paulo e Toluca no Morumbi. Vazio. Reconhecimento de gramado. Hoje é para valer. A casa estará cheia. São os primeiros 90 minutos de uma decisão de mata-mata que vale vaga nas quartas de final da Libertadores. Obviamente, si me dejaría elegir, elegiría terminar de local. Pero con la cantidad de puntos que terminamos, yo creo que van a ser poco las fases que nos va a tocar eso. Así que la verdad que eso no me preocupa. Se o São Paulo não conseguir bom resultado aqui no Morumbi, vai enfrentar a Bomboneira mexicana? Creo que nuestra casa ha sido una fortaleza, al menos en Libertadores. Hay que seguir sobre eso y creo que se debe preocupar São Paulo, ¿no? Você prefere decidir em casa ou tanto faz? Yo en casa siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el plus de la altura también. Por falar em altitude, expulso em La Paz, Caleri deve voltar no segundo jogo. Balsa continua indignado com o que fizeram com o queridinho dele, o artilheiro Caleri, na Bolívia. Fue una situación atípica, producida por 3 personas, que no voy a decir los nombres, pero producida por 3 personas, a donde generaron todo el tumulto de todos los jugadores, la policía, no sé, había bombero, voluntario, había de todo, cada vez había más gente, y a donde el árbitro sin ninguna razón sacó la roja y se la mostró. Y él dijo que lo había expulsado porque vio una trompada. Y al no ver una trompada en el video, pone un insulto, cuando él jamás lo pudo haber escuchado. Sem o argentino, com o Allan Kardec como dúvida por causa de uma virose, outro argentino será improvisado de centroavante, se for o caso. Si no llega a estar Kardec, el mejor para jugar en esa posición es Centurión. Renan Ribeiro vai pro gol na vaga do Denis, suspenso. O garoto Léo, terceiro goleiro, ainda não está pronto. Si tendría que jugar, Leo, sería debutar en un partido demasiado pesado. Pero lo veo con más seguridad, ya con un poco más de experiencia, y por eso me volqué por Renan. Os mexicanos que terminaram a fase de grupos na liderança da chave, com equipes fortes como Grêmio, São Lourenço e LDU, também têm alguns titulares lesionados. Nosotros también tenemos 3, 4 jugadores que no están jugando con normalidad, que se nos han lesionado. Más que nada nosotros pensar en nosotros, en jugar bien, en tratar de proponer un fútbol difícil, complicado, incómodo, y también cuando atacamos tratar de llegar con mucha gente. Bueno, nosotros tenemos como 5 también machucados. No hay ninguna ni ventaja ni desventajas. O que conta para Paton Balsa não é futebol arte ou ser superior ao adversário. Futebol para ele é resultado. Estamos armando un equipo para que San Pablo sea un equipo campeón. ¿Qué tiempo nos lleva eso? No lo sé. Si yo voy a poder estar ese día, tampoco lo sé. La verdad, no me interesa jugar mejor que el rival. Me interesa ganar. Tá, esse é o Paton Balsa falando sobre o momento que vive o São Paulo. O que interessa realmente é só a vitória. E 2 informações. Allan Kardec está confirmado para a partida. Acordou melhor da indisposição estomacal que teve. Vai para o jogo. Ao que tudo indica, vai ter uma grande chance, já que marcou apenas um golzinho nesse ano. E o Caleri, que foi também julgado pelo Comitê Disciplinar da Conmebol e pegou um jogo de suspensão, está confirmado para a partida de volta. Daqui a pouquinho, Anitta, a gente retorna aqui ao Morumbi para mostrar todos os bastidores desse jogão de bola entre São Paulo e Toluca pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Graças, querido. Hasta luego. Então tá, temos Allan Kardec. Boa notícia. Boa notícia. Eu estava prestando muita atenção no que disse o Balsa, e isso, não sei o que pensa você, é toda uma questão de estilo, e há de se respeitar.
Por exemplo, o Filipão, quando estava no Palmeiras, porque era academia, é um time acostumado a jogar bonito, para frente, ofensivamente. E ele, na verdade, jogava muito mais na base do pragmatismo, da raça. Foi campeão da Libertadores. Sim. Simeone está lá no Atlético de Madrid, brigando por título espanhol, brigando por vaga na Liga dos Campeões da Europa. Não reverencia o Guardiola, o Luiz Henrique no Barcelona, mas, enfim, é um estilo competitivo. E o Balsa, ele é pragmático, ele é competitivo. Nunca foi preocupado em apresentar bom futebol. E assim, futebol, eu digo, bonito. Sim. Foi assim com a LDU, foi assim com o São Lourenço, bicampeão da Libertadores da América. Você pode não gostar de ver, se você não for São Paulino, por exemplo. Mas há de se respeitar. Se ele ganhar assim, por que não? Só não sei se darão o tempo necessário para ele formar esse time, que aí realmente ele precisa de tempo para ser campeão um dia. Ele já disse ali, está formando um time para ser campeão, ele não sabe quanto tempo vai demorar e nem se ele estará lá. Mas ele foi 2 vezes campeão da Libertadores, jogando pelo objetivo, pelo resultado e não pelo espetáculo. Então, são 2 jogos, ele vai montar a equipe dele para jogar esses 2 jogos e ganhar o maior número de pontos ou eliminar o adversário. De que maneira, não interessa, desde que ele elimine o adversário. Não é? Em relação ao que aconteceu lá na Bolívia, eles sabiam o clima que estava ruim e hostil para o Calheri, deveriam não ter deixado o Calheri ir para o campo. Vai para o vestiário, foi expulso, foi substituído, vai para o vestiário. Não tem nem que ficar lá no banco. Entrou no campo, teve a confusão, foi expulso injustamente, covardemente pelo árbitro, já foi julgado sumariamente, pegou um jogo e não poderia ser mais do que isso. Mas o São Paulo, o torcedor são paulino também vai ficar satisfeito desde que a equipe do São Paulo vença o jogo de hoje, porque o torcedor estará presente hoje aqui. Então é importante que o São Paulo vença aqui, né, para o torcedor sair satisfeito. Depois lá no México vai conseguir o resultado que interessar. Mas tem que vencer hoje aqui e completar a classificação carimbar a classificação no jogo da volta. Agora tem um detalhe na expulsão do Calheri. Eu também não vi nenhuma agressão, nada que justificasse. Mas tem uma hora que ele está de costas para a câmera e ele está falando com os jogadores do Strongest. O que ele disse não dá para saber. Talvez ele tenha dito algo que nós não percebemos, não vimos, que justifica a expulsão. Mas pela reação, ele está falando, intelectual Celso Cardoso, você é uma catarata de sapiência e sabedoria que respinga em mim. Então, sinto-me lisonjeado por tais palavras. Você também, né? Não, está respingando aqui no estúdio todo. Aqui contamina todo mundo com esse seu saber, mas eu diria a você o seguinte, ele tomou um pé do ouvido aqui, teve um jogo aqui em São Paulo, que ele tomou um pombo sem asa na orelha, ele nem reagiu. Ele é um argentino malandro. Ele é malandro, ele cria o tumulto e fica quietinho. Ele não insultou ninguém, porque se ele tivesse insultado, a reação dos bolivianos seria imediata, e não foi. Não foi imediata. Inclusive um narigudo que jogou aqui no Brasil, covarde pra caramba. Escobar. Ninguém respira perto dele, hein? Ninguém respira perto dele. Escobar. Ninguém respira perto dele. Esse foi covarde, agrediu o Calheri pelas costas. Mas o São Paulo, está faltando no São Paulo algumas coisas que eu não entendo como num time profissional pode acontecer. Esse lance do Calheri lá é um específico, porque ele deu uma entrevista que foi muito mal interpretada lá, porque ele falou, eu não quero jogar contra o Boca. Isso não significava que eu vou ganhar do The Strongest, não é? Aí criaram um clima para ficar... E ele joga, ele adora hostilidade. Ele é argentino, cara. Argentino é chato. O bom da Argentina é a carne e mulher, mas o argentino é chato. Entendeu? E outra foi a atitude do Denis. Será que o técnico não chama atenção? O técnico não toma atitude? Mas o técnico está com atenção no jogo? Cadê aquele monte de Aspone que tem no banco de reserva? Aquele monte de Aspone que tem na comissão técnica, pô? O cara tá com cartão amarelo, fica fazendo cera, o árbitro tá engolindo o cara, jogo fora de casa. Aí ele pega a bola, coloca de um lado, vai lá, chama a atenção dele, ele pega a bola, em vez de chutar, pega a bola e vem trazer pro outro lado. Uma infantilidade, uma imbecilidade. Mas e o comando?
E o comando não chama atenção? Ah, o cara é profissional, ele que se dane. Ele se dane não. 5 minutos com um jogador a menos e com um goleiro improvisado. Ainda bem que a fase do Denis é tão ruim que o Maicon no gol mostrou que é melhor que o Denis atualmente. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Recado? Algum tipo de recado? Eles não têm condições de falar. Bom, eu consigo aqui? Vou falar, o diretor fica quieto aí, que ele está desconcentrando nós. A voz do andar de cima aí, ó, fica desconcentrando nós, pô. Deixa eu mandar um abraço. Um abraço aí, pô. Dr. Paulo Tuma Júnior, São Paulino, tá indo lá pro Morumbi já. E o Tadal e o Thiago, filho deles. O Parmeira deixou eles na mão. Dimas Macedo, um beijo. Não, esse vagabundo me deve. Esse vagabundo me deve. Não manda beijo pra ele, não. Ai, gente, vamos, que senão não dá tempo. Ontem aconteceu o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste. Com mais de 36 mil torcedores no estádio Arruda, o Santa Cruz saiu na frente do Campinense da Paraíba e terá a vantagem do empate no jogo da volta. Mas a vitória não foi nada fácil, não, viu? Estádio do Arruda, no Recife, o Santa Cruz recebeu o Campinense no primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste e abriu o marcador com grafite. Na etapa final, Thiago Saia também se aproveitou de um escanteio para deixar tudo igual. Até que aos 47 minutos, Bruno Moraes aproveitou um cruzamento da direita e colocou a Cobra Coral em vantagem. Final, Santa Cruz 2, Campinense 1. A partida de volta acontece no domingo em Campina Grande e os pernambucanos jogam pelo empate. A Lampions League. A rede também balançou pela Copa do Brasil. Destaque para o Vasco e também para o Vitória da Bahia, que garantiram a classificação para a segunda fase da competição. Em São Januário, ótima troca de passes entre Evander e Nenê, que rolou com açúcar para Caio Monteiro colocar o Vasco em vantagem diante do Remo. O segundo gol vascaíno veio com Rafael Vaz, completando escanteio cobrado da esquerda. O Remo chegou a descontar com Max também de cabeça, só que já era tarde. A vitória de ontem, somada ao resultado positivo em Belém, classificou o Vasco para a sequência da Copa do Brasil. Na Fonte Nova, o Vitória recebeu o Náutico de Roraima e saiu na frente do placar graças aos 2 gols anotados por Marinho. Euler contra marcou a favor do Náutico. Depois do intervalo, a Lippe invadiu a área e tocou com categoria para definir o jogo. 3-1 Vitória. Como havia vencido a partida de ida por 3-2, a equipe baiana segue viva na Copa do Brasil. E hoje tem mais bola rolando pela Copa do Brasil. Assim como no jogo de ida, o Santos não vai utilizar a equipe principal para enfrentar o Xará do Amapá. Mas o Peixe terá um reforço importante de um veterano ídolo da torcida. Veja na reportagem do Vinícius Rodrigues. A partida de logo mais entre Santos de São Paulo e Santos do Amapá é a primeira decisão do Peixe nos próximos dias. O clima de determinação e confiança está presente às vésperas da final do Paulistão. Mas antes, tem o jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Como a primeira partida terminou empatada em 1-1 lá no Amapá, caso termine na Vila Belmiro 0-0, quem passa é a equipe daqui de Santos, o Santos que veste preto e branco, joga na Vila Belmiro. Placar de 1-1, penalidades máximas, vitória para qualquer um dos lados, o time vencedor passa, e 2-2, 3-3, 4-4, enfim. Quem avança de fase na Copa do Brasil é o Santos do Amapá. Mesmo correndo risco de cair fora da Copa, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo uma equipe alternativa. E quem volta a receber uma oportunidade é o experiente Elano, que será escalado ao lado de jovens jogadores. Uma mescla de experiência e juventude. Primeiro eu tenho que fazer a minha função, tenho que fazer aquilo que o Dorival me pede. E cada um tem que destinar as suas obrigações dentro do campo para cada jogador. Mas eles já estão cientes que cada um tem a sua obrigação dentro do campo. E eu tenho a minha, mas com certeza o que eu puder protegê-los, ajudá-los e comprar uma situação para que eu possa deixar eles numa situação mais confortável, com certeza eu vou fazer.
No jogo da ida, alguns percalços para o Peixe, que sucederam em um resultado que não era o esperado. Uma viagem de 12 horas, tem que levar em consideração isso também. Nosso time é um time de muita intensidade, de muita marcação, de um volume de jogo grande. Aí veio a chuva, o campo, então assim, alguns fatores que pesaram. Apesar da tendência do Santos atuar com o time reserva, tem titular que atuou no fim de semana contra o Palmeiras pedindo passagem. 100%, sem dor alguma. Tô pronto, se precisar, só escalar que eu jogo. Bom, isso que é bom. Do que é bom? O cara querer jogar. Assim. Quem não deixa é o técnico, é o departamento de fisiologia, essas coisas todas. Mas o jogador prefere jogar do que ficar concentrado, do que ficar treinando. A alegria do jogador é estar em campo treinando, jogando. Principalmente o Gabriel, que viu no domingo lá fazendo gol, indo lá no vidro, no acrílico do camarote, beijar, cumprimentar a mãe, os parentes lá. Então isso que é legal, o jogador quer jogar. Nessa idade aí, eu vou falar uma coisa pra você, nessa idade aí é em pé e deitado, em pé e deitado, em pé e deitado, e manda abraço, não tem descanso. Beija a boca da girafa e beija a formiguinha aqui embaixo, e sobe e beija a boca da girafa, desce e beija a formiguinha aqui embaixo, não dá cãibra não. Ó céu! Adversário do Santos. Eu vou falar o quê? Segue o jogo. Eu falei, ó céus. Girafinha, formiguinha e tal. É a pulga. Beija a pulga da girafa e beija a formiga e beija todo o zoológico. Futebol, adversário do Santos na final do Campeonato Paulista. O Grêmio Osasco Audax, olha que legal, usará uma camisa especialmente feita para essa ocasião. Eu quero, hein, Vampeta? Esse é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. O uniforme será confeccionado, olha só, por uma empresa especializada na fabricação de camisas de times de várzea, escolas de samba e abadás. É muito a cara do Vampeta. O gerente da empresa que fará a camisa diz que a inspiração foi o uniforme do Bayern de Munique, mas sem deixar de lado as cores do Grêmio Osasco. A camisa terá estampados os escudos em miniatura dos 2 finalistas do Campeonato Paulista. Os torcedores que quiserem, Anitta, poderão comprar essa edição especial da camisa durante o confronto com o Santos no próximo fim de semana. Os valores ainda não foram divulgados. Adorei. Abadá é muito a cara do Vampeta, né? Eu acho que é mais a cara da irmã do Vampeta. Eita, do que... Como assim? Com a irmã. Quem gosta mais do Abadá é a irmã do Vampeta. Ó, é bom. Não pergunta, Celso, vamos seguir. Você vê como que são as coisas, né? Se fosse um desses clubes mais tradicionais aí... Todo mundo ia cair em cima. Não. Ninguém ia querer estrear camisa diferente na... Que vai dar azar. Ninguém ia querer estrear a camisa. Eles iam arrumar um adversário fraquinho para estrear ganhando, para não falar que aquela camisa estreou com derrota. Mas lá no nosso Audax, nosso Grêmio Maldax, lá nós não temos esse negócio, não. Por que Maldax? Porque tá fazendo mal danado pros times grandes, pros bichos papau. Nós estamos metendo o couro e agora vai meter o couro no Santos também. Entendeu? Agora o bicho vai pegar. Mas legal essa camisa aí. Vamos trazer, ô Vampeta, seu Mário Teixeira, Gustavo Teixeira... Ney do marketing, vamos mandar essa camisa para domingo à noite a gente no Mesa Redonda, por favor. Redonda. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Adriano Dolfi, que segue no Morumbi acompanhando a movimentação para o primeiro jogo das oitavas de final entre São Paulo e Toluca do México. Boa noite de novo, Adriano Dolfi. E aí? Boa noite, Anitta. Mais 2 informações aí de bastidores. A primeira, como o Silvestre disse, o técnico Paton Baus optando pela experiência do Renan Ribeiro para iniciar a partida. O Renan Ribeiro, que foi contratado em 2013 junto ao Atlético Mineiro, realizou apenas 11 partidas pelo São Paulo, todas no ano de 2015, quando substituiu Rogério Ceni. Outra arma secreta do São Paulo, claro, é o estádio do Morumbi. Só na Copa Libertadores da América, em jogos nesse torneio, o aproveitamento
aproveitamento é de 81,6%. Em 80 partidas, foram 62 vitórias. Os torcedores já estão chegando aqui para o estádio para acompanhar a partida e, claro, quero saber da expectativa para essa primeira partida aí, oitavas de final da Copa Libertadores, São Paulo e Toluca. Qual que é o teu palpite para esse jogo? 3-0. 3-0, gols de quem? Do Ganso. Todos do Ganso? Tá certo. Vamos acompanhar aqui mais um torcedor. Allan Kardec deve ir para o jogo. Ainda não se sabe se ele inicia a partida ou começa no banco de reservas. Kardec, você acha que começa jogando? Espero que sim. Se não, espero que o Centurion desencante, né? Confia no Centurion? Vamos ver. Tomara que ele me faça confiar nele. Qual que é o teu palpite para o jogo? Uns 3-0 também. 4-0 hoje. 4-0 hoje. O segundo jogo vai ser só para cumprir tabela. São Paulo se classifica hoje no Morumbi. 4-0. Com certeza. Tá aí o torcedor do São Paulo mostrando muita confiança já. Quem sabe até resolvendo essa parada, viu, Anitta? No primeiro jogo aí das oitavas de final. Voltamos aos estúdios. Boa noite a você e boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Boa noite, Adriano Dolfi. Se agasalhe. Legal a entrevista pela grade, eu gostei disso. Palmeiras agora. Um dos jogadores envolvidos na troca com o Cruzeiro já trabalhou hoje na academia de futebol. Veja na reportagem do Felipe Esboril. Recém-chegado ao Palmeiras, tendo disputado apenas 2 jogos, mas com uma assistência para Gabriel Jesus, Roger Guedes ainda está se enturmando com os companheiros. Dentro de campo até que rola uma brincadeirinha, mas na hora de dar entrevista... E aí, Roger, é muito tímido quando está à frente das câmeras? Não é timidez, é o meu jeito assim mesmo. Eu gosto de brincar mais durante ali no campo, com a garotada, com o Gabriel Jesus, que é da minha idade, mas fora disso, não. Timidez que o Palmeiras não poderá ter daqui para frente. Terá que ser ousado para reconstruir um time que será montado novamente. Difícil, desde quando cheguei, ainda mais que no ataque tinha vários jogadores de qualidade. Cheguei aqui para dar o meu melhor, né? O professor Cuca pediu para mim vir fazendo o que estava fazendo no Criciúma. É difícil sim, mas agora a gente tem que trabalhar no dia a dia para chegar bem no brasileiro. Dificuldade que terá que ser superada e o técnico Cuca terá tempo suficiente para isso. Até a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 14 de maio, contra o Atlético Paranaense, no Allianz Parque, serão 2 semanas e meia de preparação. Conversas com os jogadores em abundância. Nesse momento de construção, as palavras do professor Cuca têm muita força. Ele conversa bastante. Para mim também ele me deu todo o apoio, toda a confiança para mim entrar no jogo e dar o meu melhor, ajudar os companheiros. Ele conversa com todo mundo, dá o apoio que precisa para todo mundo, moral, tudo para a gente entrar bem dentro de campo e fazer o nosso melhor. Na manhã desta quinta-feira, o primeiro novo reforço já apareceu no gramado. É o lateral Fabrício, que pode ser utilizado no meio-campo. O jogador assinou o contrato até o final de 2017. O atleta será o primeiro de muitos que ainda virão por aí, já que a meta no segundo semestre é sempre pensar grande. Conversa normal de dia a dia do professor com os jogadores, que agora ele quer que a gente ganhe brasileiro, né? Todo jogador quer isso. É um excelente título para o Palmeiras. E a gente vai em busca também da Copa do Brasil. Bom, o Palmeiras fez essa troca aí com o Cruzeiro. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu, sinceramente, fiquei surpreso. Primeiro porque o Lucas foi titular por um bom tempo e, para mim, com destaque. Foi um dos melhores laterais do país, na minha opinião. O Robinho, queira ou não, apesar de alguns questionamentos, principalmente no Palmeiras nega-se isso, né? Mas em relação à convivência com outro jogador, para mim era um jogador importante também. A propósito, Godoy, o staff do Robinho está reclamando da transação e ameaça até processar o Palmeiras por causa dessa negociação. 50% só dos direitos federativos são do Palmeiras. Tá bom, então vai metade do Robinho lá pro Cruzeiro, e a outra metade os assessores aí, os Aspone aí, enfia onde quiser. O cara tá indo pro Cruzeiro, cara. O cara vai querer reclamar de estar indo pro Cruzeiro. Mas o jogador decide, ele tem o direito de decidir para onde ele quer ir. Só a Dilma não tem coragem de decidir para onde ela quer ir, mas o Robinho tem coragem de decidir para onde ele quer ir. Então vai se esperar para decidir. O jogador não é obrigado a ir para onde ele não se senta bem. Né? Porque na verdade mudou
Mudaram as regras já faz um tempo. O clube determinava para onde vai, era a lei do passe. Ou vai ficar treinando separado e fica preso ao clube, ou vai jogar no Itapecerica. Mas eu acho, Celso, que você também tem experiência suficiente nesse meio aqui, esportivo, futebolístico. Essa atitude dos empresários aí, ou da cúpula aí que cuida do Robinho, é o seguinte... Dinheiro. Não é só o dinheiro, não. Eu acho que não é só o dinheiro. Eu acho que é pela maneira que ele está saindo do Palmeiras. Exatamente. Ele está saindo como, entre aspas, bandidinho, né? Claro. Por que o Robinho, que era um dos jogadores mais importantes do time, sai assim, dessa maneira? E titular? Titular, mesmo com o Cuca sacando ele direto em todos os jogos. Então, aí entra um detalhe. Isso é mal para a carreira do jogador. Por que ele está saindo? Eu recebi mensagens aqui que ele está saindo porque ele é um fazedor de igreja. Faz mais igreja do que construtor do Vaticano lá. Tanto que gosta de fazer uma igreja. Então... é negativo, mancha a imagem do jogador. Mas se o Cruzeiro está aceitando ele, é sinal que confia na idoneidade dele, na hombridade dele. Até porque você não pode até não ser um jogador brilhante, mas é um jogador muito útil. Foi útil para o Palmeiras. Muito útil, foi para o Palmeiras. No Coritiba. No Santos nem tanto, no Santos ele era muito novinho, ainda não era... Mas no Coritiba e no Palmeiras atuou bem, sim, marcou gols decisivos. Não era protagonista. Claro que quando a coisa não vai bem, todo mundo começa a fazer piadinha. Só marcava gol no Rogério Ceni, blá, blá, mas foram gols lindos. O Ed Mauro, inclusive, tem um pôster na casa dele com o gol do Robinho no Rogério Ceni. Qual deles? Tem dois. Os dois. Ele tem um pôster na sala e um pôster no quarto. Ele dorme olhando pro Robinho. Na sala ele assiste televisão olhando no espelho para ver o Robinho. Mas o do Allianz Parque foi mais bonito. O Ed Mauro adora o Robinho. Vamos para o resultado final da nossa enquete? Manda. Resultado no final, gazetesportiva.com. Quem vence hoje? São Paulo, Toluca ou dá empate? Quem? 49% São Paulo. Vai falar que o resto deu contra, 51 contra. Não, deu empate também. O programa de hoje termina por aqui, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Tem o Celso. Tem no Jornal da Gazeta. Olha, trabalhador brasileiro. De frente com quem? Com o Gamberini ou Castelo, tanto faz. Todos bem-vindos. Fala pro Gamberini que nós do Audax mandamos um abração para ele. Eu falo sim, pode deixar. Fiquem com Deus, ainda é possível. Isso aí. Even though the streets are bumpy, lights burned out. Dope fiends die with a pipe in their mouth. Old school buddies not doing it right. Every day it's the same and it's the same every night. I wouldn't shoot you, bro, but I'd shoot that fool if he played me close and tried to test my cool. Every day I wonder just how I die. Only thing I know is how to survive. There's only one rule in the real world, and that's to take care of you, only you and yours. Keep dealing with the hard times day after day. Might deal me some dope, but then crime don't pay. Black man trying to break in my house again. Thought he got off the dope, doing time in the pen. Even though my brothers